bem, eu queria hoje compartilhar um pouquinho sobre um texto aqui das bem-aventuranças. E pegar qual é que é? É a primeira, segunda, terceira, a quarta, versículo de número 6. Diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A palavra-chave na nossa fé, e a gente precisa entendê-la, e percebo isso cada vez mais, é a palavra justiça. E especialmente justiça de Deus. As pessoas, elas querem se aproximar de Deus, mas para se aproximar de Deus é necessário estar debaixo da justiça de Deus. Quem não se aproxima, ou quem se aproxima fora da justiça de Deus, ele é fulminado, ele é morto, ele é destruído. Não há como se achegar a Deus sem estar debaixo de uma cobertura chamada justiça de Deus. Não há como obter uma resposta de oração sem entender com clareza a justiça de Deus. Sem a justiça, a nossa oração ela não é atendida. A justiça ela é o caminho para o coração de Deus. Sem a justiça, nós também não vamos entender o evangelho do reino de Deus. Porque a vinda do Senhor Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, ela está ligada à justiça que vem da parte de Deus. E esse texto diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ele está dizendo aqui que quem tem sede e fome, ele vai ser farto, vai ser satisfeito, vai ser uma pessoa realizada. Uma pessoa que ela não vive mais debaixo da ansiedade que a fome e a sede traz consigo, da inquietude. Ela vai encontrar o saciar-se, o estar cheio, o estar feliz. Sabe quando se come aquela picanha? Sabe, né? Faz tempo que eu não vejo ela. O interessante é que quando uma pessoa está com fome, com sede, o que ela quer? Matar a fome e a sede. Se você tem uma pessoa diante de você que está com fome e sede, e você oferece um carro para ela, ela vai dizer: não, me dá de comer, me dá de beber. Ela só vai querer isso, porque é o foco dela. A fome e a sede, ela fala do que a pessoa, quando ela está com fome e com sede, ela quer somente aquilo. Ela quer saciar a sua fome, saciar a sua sede, porque é essencial para a vida dela, para o ser humano. Assim também quando se fala em questão de justiça, quando entendermos o que é ter fome e sede de justiça, e termos esse o nosso foco, nós vamos viver uma tremenda saciez, o estar saciado, o estar tranquilo, envolvido com o que é estar, depois de comer ou depois de beber, estar satisfeito. Estava me lembrando, a minha mãe, um dia, ela passou muita fome na vida dela, física. E por muito tempo eles só tinham polenta para comer em casa. E ela conta um dia que ela foi dormir com fome, porque a polenta não saciava mais. Ela estava indignada com aquela situação de ter de comer polenta de novo. Passar fome, eu não sei o que é passar fome. Sede talvez. E nessa hora minha boca fica seca aqui, por isso que eu tomo, porque preciso lubrificar um pouquinho a boca. Ter sede e ter fome. Um dia eu me vi estudando a Bíblia, eu li o Salmo 42, e eu me entristeci naquele dia, porque dizia naquele texto ali que assim como a corça,
ela suspira, anseia pela água. Assim, ó Deus, minha alma anseia por ti. Eu disse: Deus, tenho comida, tenho quarto aquecido, eu estou tão bem, eu não tenho essa sede, Senhor. E foi um dia assim de falar com a minha alma: o que é isso? Se está saciado com as coisas ao seu redor, mas a sede de Deus você não tem. Naquele dia eu fiz uma oração assim: Senhor, eu quero ser como um deserto, sempre sedento pelo Senhor, sempre por mais do Senhor, sempre por querer e te conhecer mais um pouco. E Deus tem em tempos levado a resposta dessa oração: Senhor, eu quero mais. Existe mais, há mais. Às vezes a gente se pega assim: não, estou cheio, estou saciado, né? Mas eu quero mais, existe mais. Senhor, eu tenho sede, fome dessa justiça. E ao escutar e ao ler sobre justiça, parece que eu não conheço nada sobre justiça. Senhor, eu quero conhecer mais a sua justiça. E o que é a justiça? Nós, assim, no nosso dia a dia, quando nós ouvimos os noticiários, nós não temos um conceito muito claro do que é a justiça. O nosso conceito que nós temos e que a gente vê nos noticiários: queremos justiça, queremos justiça. Houve um atropelamento, alguém foi morto e a família clama por justiça. Ela não está clamando por justiça, ela está clamando pelo juízo, que venha o juízo e que se manifeste o que é de direito. A justiça, ela tem quando essa pessoa que atropelou lá pagou o que tinha que pagar e está livre. Esses dias alguém falou do Roberto Jefferson, né? Político que foi considerado corrupto, teve o juízo sobre a vida dele e ele foi declarado justo agora. Ele não tem mais, ele é ficha limpa. A justiça foi feita. Ficha limpa. E a justiça, quando a gente se depara ela com o texto da palavra de Deus, ela significa, é o estado perfeito de alguém. É o estado daquele que é como deve de ser, reto, íntegro, uma condição aceitável a Deus. Justiça, quando alguém está justo diante de Deus, ele é aprovado por Deus. Ser o que Deus espera que nós sejamos: amorosos, pacientes, alegres, cheios do domínio próprio, cheios do fruto do Espírito. Justo é alguém que é como Jesus é. É o ser como Ele é. Essa pessoa é justa. E existem dois caminhos para você alcançar a justiça de Deus. Dois caminhos que a palavra de Deus nos mostra. Um é o caminho pelo esforço próprio. E a lei lhe dá o mapa para isso. Se você quer ser justo diante de Deus, diante dos teus próprios esforços e diante da tua própria capacitação, então a lei está ali. E você precisa cumprir todos os desígnios da lei, porque a lei é boa, perfeita. E ao cumprir toda ela, nunca errando em nenhum pensamento, em nenhum sentimento, você é declarado justo diante de Deus. Tem alguém que quer escolher esse caminho? Jesus trilhou esse caminho. E ele foi declarado justo diante de Deus. E aí, pela fé no Evangelho, nas boas notícias de Cristo Jesus, você pode se tornar justo também. Pela fé no Evangelho, nas boas notícias, por isso que ela é uma boa notícia. O que era impossível para o ser humano, Deus o fez em Cristo Jesus. E ao crer e confessar a Jesus como Senhor e Salvador, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confessar pela sua boca que Jesus é o Senhor, e o ato do batismo demonstra isso, a palavra de Deus diz que você está estabelecido como justo diante dos olhos de Deus. Por exemplo, anote aí, você poderia estudar isso. Eu não vou poder entrar em muitos detalhes, eu tenho bastante por dizer, como diz Paulo, mas eu não vou conseguir falar tudo. Então vai anotando algumas das coisas. Em Romanos 3, diz assim, em Romanos 3, anote 3, 21 a 24. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada sim pela lei e pelos profetas. Que tipo de justiça? A justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, declarados justos gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Esse texto está dizendo que ao você, mediante a fé, ao crer em Cristo Jesus, você é justificado, você é feito justo. Há uma ação sobrenatural da parte de Deus, e porque Ele é justo, Ele lhe faz justo. Em um outro texto, 2 Coríntios 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós dizemos, a palavra de Deus nos ensina assim, que Cristo Jesus, Ele tomou sobre si o nosso pecado. Ele pegou o seu pecado, Henrique, e tomou sobre si. Agora, de quem que é o pecado? De quem? De Jesus, certo? E Ele levou esse pecado, Ele levou ele na cruz. E nós podíamos conversar longo, mas para você dar uma pitada, para você pensar um pouquinho. Jesus, Ele morreu na cruz por causa dos pecados seus e meus, que Ele assumiu que eram deles agora. E só por causa disso Ele pôde morrer na cruz. E Ele morreu na cruz, e aí Ele se apresentou diante do Pai. E Ele trouxe a sua oferta de sangue, foi declarado justo e ressuscitou dentre os mortos. Agora, pela obra dele, você e eu, nós somos justificados diante de Deus. Tudo que nos separava, agora você se tornou justo e pode se achegar diante de Deus. Você só pode falar a Deus e conversar com Deus por causa da declaração da justiça de Deus sobre a sua vida. Pode dar uma glória a Deus por isso? Não é merecimento meu, nem seu esforço, nem meu esforço. É um presente de Deus. O engraçado é que as pessoas dizem assim: ah, mas então você está liberando o pecado, você pode pecar à vontade. De forma alguma. Quando você aceita Jesus, o seu coração não está mais ligado ao pecado. Você quer se tornar mais e mais como Ele. Você quando nasce como ser humano, você é um ser humano. Depois de 10 anos, você é mais ser humano do que quando se tinha 1 ano. Você amadureceu, se tornou maduro, mas você é ser humano. Quando você aceitou a Cristo Jesus como Senhor sobre a sua vida, você foi declarado justo, justificado pelo seu Pai Celeste. Por quê? Por causa da obra de Cristo Jesus, de crer nele. Depois de 10 anos, você é mais ou menos justo do que você era lá? Justo. Assim como você, quando você nasce, você é um ser humano. Depois de 10 anos, 20 anos, 50 anos, 56 anos, você ainda é ser humano. Só que a única diferença de lá para cá é que a gente amadureceu um pouquinho. E na fé é assim também. Você recebe a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e você é declarado justo. E você vai caminhando com Ele, você vai amadurecendo na sua fé, você vai crescendo no entendimento da justiça de Deus sobre a sua vida. Nenhum ato seu pode lhe fazer mais justo diante de Deus. Nenhum esforço seu pode lhe fazer com que Deus ame mais a sua vida, porque Ele já decidiu em te amar. E já decidiu declarar a justiça dele sobre a sua vida. Você é declarado justo pela sua fé em Cristo Jesus. E isso é a justiça de Deus, que não vem do homem, mas vem da parte de Deus, a ação dele a nosso favor. Se você quiser estudar os verbos no grego, você vai encontrar exatamente essa informação. Você pode declarar assim comigo: em Cristo Jesus sou justiça de Deus? Ele me fez justo. Para dar uma glória a Deus? Isso é um segredo que Deus guardou até a revelação de Cristo Jesus. Quando você olha para esse texto e é dito que
os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Eles não são bem-aventurados porque têm fome e sede, eles são bem-aventurados porque eles serão saciados. A justiça trouxe uma sacieza. O foco não está na fome, mas o foco está no fato de serem satisfeitos. Agora, como eles são satisfeitos? Por intermédio da justiça. Leia comigo Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Você conhece a história do juiz, como ele é chamado aqui, do juiz iníquo. Lucas, capítulo 18. Queria ler esse texto com você. Lucas 18, os primeiros 8 versículos. Preste atenção nessa história. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum, mas todavia essa viúva me importuna. Julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Versículo 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O juiz iníquo, ele foi importunado por essa viúva. E ele toma uma decisão: eu vou resolver essa questão, porque ela não vai parar de me encher. E eu não quero que ninguém me encha, então eu vou fazer o que ela pede que faça. E Jesus, ele usa esse exemplo para mostrar o oposto. A nossa alma, para entender alguns princípios, ela precisa de comparações. E aqui ele faz essa comparação como Deus justo e com um juiz que era injusto, com um juiz iníquo. E Deus diz, aqui nesse texto, em comparação, Jesus diz assim que Deus fará justiça aos seus escolhidos. E fará isso depressa. Agora, o que essa viúva pediu? O que ela queria? O que ela precisava? Ela tinha algo por receber. E havia um adversário segurando o que era dela. E era o juiz que precisava liberar para ela. E ela dizia assim: julga a minha causa contra o meu adversário. Ela estava pedindo o quê? Faze-me a justiça. Eu tenho direito da minha herança, e essa herança precisa ser liberada. Só que tem um adversário que está impedindo que eu alcance essa justiça. Ela estava dizendo: me defenda o meu direito, que me é de direito. Ela tinha uma herança e essa herança não estava sendo entregue. E o adversário estava retendo o que lhe era justo. E essa viúva, então, ela importuna, até que o juiz, então, decide entregá-la. E Jesus diz: não fará Deus a você e a mim, aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, embora pareça demorado, defendê-los, atender a nossa oração. Aqui Jesus até faz uma pergunta retórica no versículo adiante, quando ele diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Será que o meu Pai Celeste não vai lhe dar a sua herança? E ele diz, rapidamente, ele lhe fará justiça. E aqui você tem uma base para a oração. E ele está ensinando sobre orar sempre e não esmorecer. A justiça de Deus foi estabelecida sobre a sua vida. Mas existe um adversário que quer interpelar e impedir que você usufrua da herança sua. Agora você vai permitir que o adversário fique: então tá bom, já que quer, fique. Ou você vai tomar conta, vai assumir a sua herança.
A salvação o que o Senhor Jesus está dizendo, que você não precisa pedir tanto. Você apenas precisa estar focado na fome e na sede da justiça, focar na justiça de Deus e a desejá-la profundamente, desejar profundamente o que é justo diante de Deus para a sua vida. A Bíblia nos ensina que tudo é possível ao que crê. Agora, o crer, ele pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Quem crê para o mal pode fazer coisas maldosas pela sua fé, pelo aquilo que crê. A nossa fé, ela precisa de algo que ela tenha uma âncora e na qual ela se baseia para orar diante de Deus. A Bíblia diz assim em Romanos 10:10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A salvação, quando ele fala salvação, não é só a salvação das nossas almas para dentro do reino de Deus, mas é a restituição de tudo que a salvação traz consigo. A cura, tudo que é o projeto de Deus, do reino de Deus para a sua vida, está nesse termo salvação. É a restauração plena de nossa vida no projeto de Deus. Todas as áreas de nossa vida, elas precisam de salvação. Se você olhar para a nossa educação, ela precisa da salvação de Cristo Jesus. Se você olhar para a nossa economia, você vai perceber que ela precisa da salvação. Os nossos negócios, o mundo corporativo precisa da salvação em Cristo Jesus. Se você olhar para a política, ela precisa da salvação. Se olhar para a família, ela precisa da salvação. Se olhar para a igreja, ela precisa da salvação. Se você olhar para a saúde física do nosso povo, precisa da salvação. Se olhar para os relacionamentos seus, precisa da salvação em Cristo Jesus. Tudo é possível para aquele que crê na justiça. E quando eu creio no coração, é interessante observar a precisão da palavra de Deus. Aonde que se crê? Aqui? Ou aqui? É no coração que se crê. É no mais íntimo do nosso ser. O coração muitas vezes é ligado às emoções, mas é muito mais, é no nosso íntimo, no nosso espírito, no mais íntimo do nosso ser. A nossa lógica, a nossa razão, não é por ali que a fé entra. A razão, ela precisa ser convencida pela fé. E na sequência ela é convencida. Mas é no coração que se crê para a justiça. Eu creio, eu posso dizer assim, citando aqui um exemplo, eu creio que Deus vai me dar dinheiro. E não é por aí. Eu creio na justiça de Deus. E se é justo aos olhos de Deus, Ele vai me dar o dinheiro para quê? Para servir o meu próximo. Crer na justiça é crer de acordo com o que Deus pensa. Quando Ele olha no seu negócio e você entende o coração, a justiça de Deus sobre a sua vida. Por exemplo, você lê o Salmo 35, que Deus se alegra e Ele tem prazer na prosperidade dos seus filhos. É justo ou não é? É justo. Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. É justo você usufruir da abundância que a vida traz em si, ser abundante na sua vida, nos seus relacionamentos, ser abundante no conhecimento da palavra de Deus, ser abundante em tudo que você faz, é justo. E quando você crê na justiça, o que é justo aos olhos de Deus, a sua fé tem consistência. E no coração você crê. Você não crê, não é simplesmente ficar fazendo a confissão positiva, é crer no coração. A confissão positiva, ela pega parte disso e ela atrapalha o entendimento da palavra de Deus. Quando se fala aqui, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa, o confessar aqui, nós temos uma herança da romana nisso, que a gente sempre pensa no confessionário, mas a palavra confissão aqui é homologar. É quando a justiça está estabelecida e você homologa. É assim mesmo. E com a sua boca você diz, é verdade. Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades.
E eu digo, concordo, eu homologo, é assim. As minhas enfermidades foram levadas lá na cruz. E pelas suas pisaduras eu sou curado, sou sarado. E quando você crê no coração, você recebe isso como uma verdade, você recebe isso como justiça de Deus sobre a sua vida, você concorda com Deus e é assim que é, e fala isso, você vai experimentar a salvação, a cura, o mover de Deus na sua vida. Por isso a justiça, ela é tão chave na nossa caminhada. Mediante o estabelecimento da justiça, é que tudo é possível ao que crê. Lembrando, o que é a justiça? No que eu devo aplicar a minha fé? Naquilo que é a vontade de Deus, a justiça. Naquilo que é íntegro, aprovado por Deus. Ser o que Deus espera que eu seja. Olhando para Adão e Eva, você vai perceber que eles não tinham doença, nem tristeza, nem andavam inseguros. Eles estavam num estado aprovado por Deus. E Deus diz com isso, assim eu quero que o homem seja. Um estado perfeito, declarado justo. É isso que está na mente de Deus e assim que Ele quer que ele seja. Agora, Adão e Eva, eles tomaram uma decisão. E essa decisão de roubar a Deus, porque Deus disse, nisso você não toca, isso é meu. E o pecado foi muito mais do que de desobediência, foi de roubar a Deus. Deus disse, nisso aqui você não pega. E essa ação, esse um pecado, fez dele um pecador. E todos os seus descendentes, eles são pecadores. Quem nasceu como ser humano, ele nasceu pecador. Você e eu somos pecadores porque fazemos pecados? Não. Somos pecadores porque temos uma herança maldita. E é justo isso ou não? Diz que Adão lá no céu está cheio de guarda-costas em torno da casa dele lá, porque tem muita gente que quer pegar ele. É brincadeira. Agora vem segundo Adão, gerador de raças, segundo, e por um ato de justiça, ele declara justo todos aqueles que creem nele. Pelo ato de um justo, você se tornou justo aos olhos de Deus. Porque eu mereci, porque você mereceu, porque Jesus o fez, e você foi estabelecido justo aos olhos de Deus. E quando Deus olha para a sua vida, Ele leva em conta o que Jesus fez por você. E você pode usufruir agora um novo momento na sua vida, a justiça de Deus. E quando nós falamos em ter fome e sede de justiça, é ter fome e sede por esse estado perfeito, de estar justo, de ter essa plena comunhão com o nosso Pai Celeste, de viver essa plenitude dessa comunhão, de focar nisso, como se eu tivesse fome e sede e só isso me satisfizesse. A comunhão com meu Deus, o viver junto, o viver com Ele, caminhar com Ele. Adão e Eva, eles governavam sobre toda a terra. Por causa do pecado, eles começaram a viver a injustiça, o estado imperfeito. O resultado da injustiça foi o quê? Foi a morte, a separação dessa comunhão com Deus. A ação deles trouxe a morte física, trouxe a doença consigo, trouxe consigo a separação, a briga, trouxe o peso de ter que trabalhar, trouxe o roubo, trouxe a difamação, trouxe a calúnia, trouxe todas as obras da carne. E a vida fora da vontade de Deus, ela é injusta. É injusto passar por dificuldades em sua empresa, porque Cristo Jesus, Ele resgatou e assumiu toda a nossa limitação financeira para que nós pudéssemos usufruir da riqueza dele. O estado em que a humanidade hoje está é um estado injusto. Quando você olha para os nossos hospitais, e às vezes você vê alguns hospitais que as pessoas estão ali em macas, nos corredores, isso é justo? Isso é fruto do quê?
É Deus querendo dizer para o ser humano: aí, ó, bem feito para vocês. Não, é o estado da injustiça do homem. Quando nós olhamos para a corrupção que permeia até os nossos sentimentos e as nossas ações no nosso dia a dia, não só nos altos escalões, mas nas pequenas coisas do dia a dia, é injusto, está fora do foco, fora da vontade de Deus. E Deus, Ele concordou dizendo: isso é injusto, o ser humano, por causa de toda a humanidade sofrer. Eu vou resolver isso, eu vou enviar o meu filho e vou tirar o ser humano debaixo do tacão das trevas. Deus resolveu isso amando. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não crê em Jesus, ele está debaixo de um perecer, debaixo de um apodrecer, debaixo de uma destruição de vida, debaixo do fruto da injustiça. Agora, quando ele crê, a sua justiça, a justiça de Deus agora é estabelecida sobre a vida de Deus, sobre a vida dos filhos de Deus. Ele nos amou e nos deu a vida divina, a natureza de Deus. Você não é mais filho de Deus ou menos filho de Deus. Se você nasceu e entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você se tornou filho de Deus. Depois de 10 anos, você não é mais filho de Deus. Estou celebrando 40 anos de batismo. É bom, né? E eu não sou mais filho de Deus hoje do que eu já fui quando entreguei a minha vida a Jesus há 40 anos atrás. É ou não é? Não? É assim ou não é? É assim. Ele tirou de nós a natureza do pecado e nos deu a natureza divina. O único fato de você ter um desejo no coração de agradar a Deus, o fato de você ter esse desejo de agradar a Deus, é fato do mover do Espírito Santo da sua vida. O fato de você ter no seu coração uma indignação quando vê a injustiça, ou na sua vida você vê que algo está desajustado, é sinal da natureza de Deus na sua vida, dizendo: isso não é por aí. E o Espírito Santo vai nos convencendo da justiça, do juízo, vai nos convencendo do que é da vontade de Deus, da justiça. Como é que diz lá? Chamando. O que é a justiça? Vamos ver lá. Ele vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Daí ele explica do pecado o quê? Do pecado de não crer em Jesus. Da justiça, porque ele vai para o Pai e ele nos justificou lá. Glória a Deus. Hoje nós podemos usufruir da nossa herança. Ela está aí para a sua vida. Lembrando mais uma vez, nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, conforme diz em Romanos 3:24. Agora, em Cristo Jesus estamos dentro dessa justiça. Jesus veio então trazer esse estado perfeito sobre as nossas vidas. Quando Jesus vem, ele começa dizendo assim, a mensagem dele: eis que o reino de Deus chegou, arrependam-se. Quando ele fala se arrepender, esse arrependimento não está ligado ao arrependimento que era no Velho Testamento, de se ligar ao arrependimento das ações pecaminosas, de se arrepender do pecado, de se arrepender de matar outras pessoas, de se arrepender de roubar outros, de fazer coisas contra a vontade de Deus, que estão declaradas ali na justiça, na lei. Do que eu preciso me arrepender? Eu preciso me arrepender para mudar a minha maneira de pensar, para crer em Jesus. Crer nele como minha justiça. Está muito difícil? O arrependimento, a palavra arrependimento é mudar a mentalidade. Não é mais a lei que me justifica. Não são mais os meus atos que me justificam. É Jesus que me justifica. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar para que eu possa crer. Ele vai nos convencer do pecado do quê? Que pecado? De não crer em Jesus. E eu preciso me arrepender
para deixar de crer em mim, em circunstâncias que possam me levar lá, e crer somente em Jesus. E o reino de Deus é o quê? O reino de Deus, nós lemos lá, se conhece de cor, diga de cor comigo, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Esse reino, ele tem uma justiça distinta. Eu preciso buscar em primeiro lugar a justiça que vem deste reino. E o que é o reino de Deus? Em Romanos, anote lá, Romanos 14, 17, diz assim: o reino de Deus não é comida e bebida, não está ligado a coisas materiais. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E você tem direito a viver essa justiça que vem da parte de Deus. Com a justiça virá a paz, e com a paz virá a alegria no Espírito Santo. Jesus então abriu esse novo e vivo caminho para eu poder estar em comunhão perfeita com meu Pai. Jesus, ele é a minha justiça, e em Cristo Jesus eu sou a justiça de Deus hoje. Deus olha para mim, como diz ali, nós fomos feitos, Ele nos fez justiça. Então, querido, é justo você chegar à plenitude em Deus. É justo você chegar ao pleno conhecimento da verdade, pois é a vontade de Deus. É justo que os seus olhos, os olhos do seu coração sejam abertos para as verdades da palavra de Deus. É justo aos olhos de Deus que você conheça os mistérios do reino de Deus. E agora nós podemos usufruir dessa justiça. Jesus arrancou a injustiça que o pecado trouxe, e se você crer agora, você será saciado por meio da justiça que vem em Cristo Jesus. Agora, quantas pessoas ainda vivem sofrendo na injustiça, e às vezes até os cristãos? A justiça está declarada sobre eles, mas tem um adversário. E esse adversário está impedindo que a justiça chegue à sua vida. E a oração é o quê? A oração é o seu canal de se ligar com o reino de Deus. E a oração, ela lhe dá autoridade para você manifestar agora, pela sua oração, se ligando ao reino de Deus, e a manifestar no seu dia. A viúva, ela estava reclamando em relação ao adversário. O adversário está segurando a minha herança. E o poder das trevas, ela está segurando a nossa justiça, que já está estabelecida sobre nós. A nossa herança, ela está debaixo aí de um impedimento. Não estamos falando de coisas, mas de justiça. Tudo que precisamos para que a nossa herança seja materializada no nosso dia a dia. É justo que você e sua família sirvam ao Senhor Jesus. E se alguém dentro da sua família, dos seus relacionamentos, não serve a Jesus, há uma injustiça aí. A sua herança é ver a sua casa servindo ao Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus, será salvo a tua casa. A salvação vai permear todos os seus relacionamentos. Isso é justo aos olhos de Deus. É justo que você usufrua do seu trabalho e usufrua da abundância que o seu trabalho tem. É justo que você vá para o seu trabalho com alegria profunda no seu coração, porque você está cumprindo com a vontade de Deus. Toda vez que a injustiça se manifesta, que está fora do plano de Deus, do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, há uma injustiça. E como é que eu materializo? É pela oração. É orando ao justo juiz, e você se apresentando diante dele, dizendo: Senhor, a justiça em Cristo Jesus sobre a minha família, sobre a minha vida. E você se torna um intercessor quando você tem sido suprido com a justiça de Deus, e agora você intercede, você intercepta o juízo sobre a vida de uma pessoa. Você entra nesse lugar e clama ao Pai. Essa pessoa, o sangue de Jesus foi derramado por ela. A ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem, mas quando você intercede, você intercepta e diz para Deus: Deus, ele também foi comprado com o sangue do Cordeiro, ele também foi perdoado, ele também tem direito à vida e abundância. Está certo, meu filho, é isso. E aí ele é ministrado por seu intermédio.
Assim como eu fui alcançado, você foi alcançado porque pessoas oraram, interceptaram, o favor de Deus entrou por intermédio de outras pessoas na sua vida. Você hoje é usado na sua oração para trazer a herança, para trazer a justiça e trazer a herança, que são pessoas, para dentro do reino de Deus. Você pode declarar assim comigo: o meu adversário não irá reter a minha herança, porque Deus já me fez justiça em Cristo Jesus. Hoje eu declaro que me aproprio da minha herança. Hoje declaro que a minha sorte mudou. Hoje declaro que possuo a minha herança. Eu tomo posse da justiça. Eu tomo posse da paz. Eu tomo posse da alegria no Espírito Santo, porque o reino de Deus chegou. Amém? Nós temos o direito à nossa herança. Tudo que Jesus conquistou para nós é direito nosso, é justiça, a seu favor. Agora, o seu adversário, ele vai dizer assim: ah, mas você, justo diante de Deus? Ah, conta outra. Aí ele quer mostrar o nosso currículo. E aí o que nós fazemos? Mostramos o currículo de Jesus, que é só Ele que nos justifica, só por intermédio dele. Isso. Pode dar um obrigado, Jesus, bem forte. Aleluia. Esses dias nós estamos lendo Atos. Não sei se você ficou admirado, por que tanta perseguição em relação a Paulo? Porque ele pregava isso. Aí as pessoas acusavam ele: você está liberando as pessoas para pecar, você está desprezando o templo, você está desprezando a lei. Não pode, Paulo, você está errado. E a justiça própria se enche de tanta raiva que o que aconteceu? Eles começaram a perseguir Paulo, querendo matar ele. Hoje você leu lá que se não fosse o exército romano entrar, eles tinham chutado, e Paulo devia estar bem machucadinho, porque tinha muita gente chutando ele. Por que tanta raiva? Porque toda vez que você pega o evangelho do reino de Deus e declara que esse entendimento que não é justiça própria, é justiça de Deus na sua vida, há um mal-estar, porque o inferno se levanta querendo que a gente não entenda isso. Ele quer que você entenda que é nosso adversário, ele quer que você entenda que é pelo seu esforço que você é justificado de Deus. Deus só vai atender a sua oração se você andar na linha. Se você jejuar 40 dias, aí sim que Deus vai atender a sua oração. Não, nada é por esforço nosso, é tudo presente dele. Ah, mas então você está gerando um bando de vagabundos que não vão fazer nada. Quando você entende a justiça de Deus, olha para a vida de Paulo, fruto na vida dele. Paulo diz: eu trabalhei mais do que todos. Entender que somos justos nos libera para trabalhar, nos libera para fazer. Não há condenação, não há sentimento mais que nos impeça de orar por uma pessoa. Tem uma pessoa com doença e você está ali para a oportunidade de orar. Ah, mas eu não jejuei, hoje tem que orar. Aí você dá um passo atrás. Não, 3 dias de oração e jejum para libertar essa pessoa. Não é na sua força, não é no seu jejum. A gente trata outra hora sobre o jejum, né? Mas é pela obra de Cristo Jesus que a pessoa é salva, pela justiça dele, somente por ele. A centralidade de Cristo Jesus, ela é impressionante quando você estuda o ensino da salvação em Cristo Jesus. Ao orar, eu posso dizer assim: a justiça foi feita, e por causa da obra de Cristo, tudo que o adversário está retendo, você pode dar ordem para que ele libere. Ele não pode segurar mais, ao entender a justiça. Veja Hebreus 4,16. Eu quero fechar com esse texto, Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto. E quando você vê esse contexto, você vai ver que Jesus, ele se tornou semelhante a você e a mim,
E Ele pagou o preço por você e por mim. E por causa disso, esse, portanto, se arremete à justiça que Jesus estabeleceu. Ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Não tem acusação diante do trono de Deus em relação à sua vida. Não tem argumento diante de Deus que o inimigo possa apresentar, que o Senhor Jesus não, como intercessor, não lhe defenda. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, Hebreus 4,16, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A palavra ocasião oportuna aqui é eukairos, que significa prospere em tempo certo. É no tempo certo que você precisa. Você se achega diante de Deus e Ele vai lhe atender e vai abençoar a sua vida, vai favorecer a sua vida. Achegue-se a Deus por meio de Cristo Jesus, confiadamente, seguro. Não há acusação que prevaleça. Por causa da justiça de Cristo Jesus, e ao focar a sua vida na justiça, naquilo que Jesus fez por você, você será saciado. Você vai ter a sacieza, a realização, o prazer da vida, fome e sede de justiça. Você será saciado quando focar na justiça que Deus traz para a sua vida. E nós não podemos tomar isso por assim, eu já sei isso. Não faça assim. Foque na justiça de Deus. Deixe ela permear o seu pensar. Foque na justiça de Deus ao ler os textos. E ao olhar para o Velho Testamento, olhe com esses olhos da justiça de Deus já estabelecida. Nós precisamos ler a Bíblia depois da cruz, depois da obra da ressurreição de Cristo Jesus, e aí sim nós vamos entender a justiça de Deus. Se nós lermos daqui para lá, nós vamos ficar como aqueles que não entendem e vamos ficar nos debatendo com a palavra de Deus. Foque na justiça de Deus. Ela nos foi revelada por intermédio de Cristo Jesus. Você quer ver o frescor da justiça em sua vida? A saciez que ela traz? Você quer o cumprimento da herança de Deus na sua vida? De usufruir tudo que Deus tem estabelecido sobre você, tudo que Jesus conquistou por nós na cruz, é direito nosso, é herança nossa. Você quer a vida em abundância? Você quer ver o impossível acontecendo na sua vida? O que você não consegue imaginar que seja possível? É possível. É justo, pastor Werner e a pastora Karen passear lá nos Estados Unidos? É justo. É favor de Deus sobre a vida deles. Nos alegramos junto com eles. Aí está lá eles passeando em torno lá do Capitólio, lá da Casa Branca. E eles encontram lá um pessoal orando por Estados Unidos. Eles chegam lá e começam a orar junto. É justo isso, não é? É justo. Deus tem prazer em ver seus filhos prosperando, usufruindo da herança dele. Deus é generoso. Mas é a justiça de Cristo Jesus que abre os céus, que nos sacia. E entender a justiça é tão impactante quando você começa a ler e estudar a palavra justiça, é impressionante. Parece que eu estou aprendendo a ler a Bíblia de novo. Ao pensar só sobre essa palavra, justiça. A justiça de Deus. Vamos nos colocar em pé, por gentileza? Quero te convidar hoje, você que veio aqui e ouvindo sobre essas coisas, dizendo assim, eu quero essa justiça de Deus na minha vida. Ela é gratuita. É crer em Jesus. Como é que eu creio em Jesus? É crendo no coração e confessando com a boca. É falando. Eu preciso primeiro crer no coração. É assim? Eu creio. Então confessa junto comigo. Eu vou te convidar a fazer uma oração. E a igreja vai orar junto com você. E firmar isso para você e para mim. Depois, se você permitir, eu quero ter essa gentileza, não, esse privilégio de poder orar por você, se você considera essa gentileza. Então, vamos orar assim. Feche seus olhos, dizendo assim: querido Pai Celeste, muito obrigado que o Senhor me ama. E hoje eu creio que Jesus morreu por mim na cruz e que ressuscitou dentre os mortos. Eu confesso a Jesus como o Senhor da minha vida. Eu abro o meu coração
e receba o teu perdão, receba a tua justiça, receba o teu favor na minha vida, receba a tua presença, a tua paz, a tua alegria. Obrigado, meu Pai, que eu posso lhe chamar de Pai, porque o Senhor me amou primeiro. Muito obrigado, Pai. Bendito seja o seu nome. Amém. Amém. Obrigado, Pai, por essa maravilhosa mensagem, essa verdade sobre as nossas vidas. Que descanso, que privilégio poder lhe conhecer e ser justificado em Cristo Jesus, poder confessar Jesus como Senhor de nossas vidas, poder celebrar o batismo, ver os nossos irmãos e irmãs conhecendo isso em suas vidas, histórias, famílias sendo marcadas com a tua justiça. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor nos tem feito justiça. Obrigado, Senhor, que o Senhor tomou sobre si toda injustiça. Senhor, muito obrigado. E nessa semana, ó Deus, ao ler a tua palavra, ao conversarmos, peço que o Espírito Santo continue a nos convencer da justiça, continue a nos convencer da obra de Cristo Jesus, continue a afirmar o nosso coração único e tão somente na obra do Senhor Jesus em nossas vidas. Ah, Pai, obrigado, Senhor. Pai, nessa região que nós vivemos, chamada Regional do Boqueirão, tem 160 mil pessoas que ainda não têm o testemunho de Cristo Jesus no seu coração, pelo menos não colocaram isso publicamente. E, Pai, elas foram compradas por sangue do Cordeiro. Essas pessoas, elas nem sabem, talvez nem perceberam ainda o quanto o favor do Senhor está para com elas. Pai, nós pedimos que a justiça seja feita sobre a vida delas, essa justiça seja revelada para elas. Usa-nos, ó Deus, como testemunhas vivas. Obrigado pelo poder do Espírito Santo que está sobre nós para testemunhar para elas. E nós pedimos, ó Deus, abre-nos os caminhos, inspira-nos, mostra-nos como alcançar essas vidas. Usa as nossas vidas, ó Deus, para que elas experimentem a justiça de Deus em suas vidas, seus relacionamentos, em tudo que é. Senhor, a justiça do Senhor sobre a nossa nação. Tanta injustiça prevalecendo ainda, Pai, nós não queremos isso, não concordamos por isso, e rogamos da parte do Senhor, dar-nos caminhos, mostra-nos, Senhor, como manifestar a tua justiça, como ajudar as pessoas a saírem desse estado de injustiça e de chegarem ao estado de justiça em Cristo Jesus. Abre-nos os meios, os caminhos, dá-nos palavras, dá-nos a manifestação do teu Espírito, para que nós possamos alcançar as vidas. Dá-nos as vidas, dá-nos as famílias, dá-nos as famílias, dá-nos as vidas, Senhor, para que nós possamos trazê-las ao teu reino e que elas usufruam da justiça em Cristo Jesus. Oh, a salvação, a cura, a libertação. Tenha proclamado diante do Senhor que o Boqueirão não é só uma boca grande, mas uma boca grande que proclama a salvação, que proclama a santificação em Cristo Jesus, que proclama a libertação, que proclama a manifestação do Senhor sobre a vida das pessoas, uma boca que proclama as nações da terra, a justiça de Deus se fez carne e se tornou para nós o caminho da salvação. Sim, ó Pai, faz-nos sinais prodígios para abrir os corações para que creiam em Cristo Jesus. Dá-nos a intrepidez, a ousadia para proclamar a tua palavra de salvação às pessoas ao nosso redor. Sim, ó Pai, em nome de Jesus, te agradecemos e bendizemos o nome por tão tremenda salvação, tão tremenda obra de justiça. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. A sua boca, ela é a boca de Deus na vida dos seus irmãos. A Bíblia nos ensina que todos podemos profetizar, e a palavra profética, ela edifica, ela consola, ela encoraja. Eu quero te incentivar a você ser profeta, profetiza de Deus na vida do seu irmão, da sua irmã. Encontrar alguém e falar aquilo que Deus testificou no seu coração,
testificar no coração do seu nome, Senhor. Você pode fazer isso para duas pessoas, pelo menos. Deus abençoe. Graça e paz. Seja